Olá pessoal, estamos de volta então com a nossa série de vídeos sobre falácias. Falácias que são usadas nos discursos jurídicos, nos debates na internet, ou seja, falácias que dificultam um debate sadio e proveitoso de ideias. E hoje eu quero falar com vocês sobre o famoso argumento ad hominem, que é uma expressão em latim que quer dizer contra a pessoa. Então o argumento ele vai ser voltado não contra a ideia que está sendo colocada na mesa, mas contra a pessoa que está expondo ou defendendo uma ideia. É talvez o tipo de argumento mais rasteiro que nós temos, porque ele vai desde a defesa através de insultos mesmo, através de xingamentos, quando você tenta desqualificar a todo custo o seu interlocutor, até alguns tipos de ad hominem que são menos agressivos, mas nem por isso são mais racionais, mais lógicos. Um tipo de argumento ad hominem, uma variação do argumento ad hominem que a gente encontra bastante por aí, é aquele também conhecido com a expressão latim tu quoque, né? Até tu, né? Ou seja, o indivíduo diz que você não está qualificado para defender aquela ideia porque você já fez algo no passado que o desqualificaria para aquilo. Então, pegando, por exemplo, a discussão sobre a legalização da maconha. Você pode, por exemplo, virar para um juiz e falar: olha, você não pode defender a legalização da maconha, porque tem essa sentença sua aqui, ó, de 1970, em que você condenou um sujeito por usar maconha. Logo, com que moral que você está falando que a maconha tem que ser descriminalizada? Esse é um tipo de argumentação que a gente vê bastante. Ou seja, você tenta refutar o argumento do sujeito porque ele já fez algo no passado que faz com que ele não esteja qualificado para defender uma determinada ideia. Claro que não precisa ser no passado remoto, eu dei um exemplo de 1970, mas você poderia descobrir, por exemplo, uma sentença dele da semana passada e falar: olha aqui, ó, como é que você está defendendo a descriminalização das drogas ou da maconha se você condenou o sujeito aqui por uso de maconha? E aí você simplesmente tenta desqualificar o sujeito. Vejam, entendam o seguinte: o simples fato do indivíduo ser hipócrita não faz com que as ideias que ele esteja defendendo sejam ideias inválidas, sejam ideias irracionais. Muitas vezes as pessoas hipócritas defendem causas justas, defendem causas boas, né? O simples fato de alguém não viver a sua vida conforme o que ele defende não faz com que necessariamente a sua ideia seja ruim. Bom, então o tu quoque é uma variação do ad hominem bastante frequente, mas o ad hominem não se resume ao tu quoque. Nós temos também outras variações, como aquele argumento ad hominem circunstancial. Ou seja, ele pega um viés do indivíduo, que ele sabe que o indivíduo tem uma determinada visão de mundo, e ele procura jogar na cara desse interlocutor dele que ele o faz, que ele defende uma determinada ideia porque ele teria um interesse pessoal naquilo, né? Então, por exemplo, ele pode virar e falar assim: mas você está defendendo a legalização da maconha porque você usa a maconha. Quer dizer, ele está te atribuindo uma motivação que seria uma motivação na visão dele espúria, uma motivação indevida, que faz com que os seus argumentos, em tese, fossem inválidos. Tá? Decididamente, isso não invalida a argumentação. O fato de um indivíduo defender a legalização da maconha porque ele é usuário de maconha, ou o fato de um homossexual defender o casamento de homossexuais, ou qualquer outro tipo de argumento que tenha um interesse privado em torno dele, não o desqualifica, porque ele pode certamente ser válido independentemente dos interesses pessoais. A gente vê muito esse tipo de argumentação sendo utilizado nas redes sociais para tentar desqualificar o indivíduo falando que ele... você está falando isso porque você é petista, ou você está falando isso porque você é tucano. Então, eles tentam, às vezes, desqualificar o seu argumento por conta de um viés político que você tem, algum interesse que você tenha em torno daquela ideia que você está defendendo. Vejam bem, todas as pessoas, ao defender um argumento, elas têm algum tipo de viés, elas têm algum tipo de posicionamento ideológico, político, que a fazem defender aquele posicionamento. Não existe nenhuma pessoa neutra, não existe um cérebro vazio de preconceitos, ou de valores políticos, ou de valores ideológicos, ou de valores religiosos, né? Muitas vezes você vira para alguém e fala: mas você está defendendo, você é contra a legalização do aborto porque você é religioso, porque você é católico.
né? Isso não invalida necessariamente os argumentos daquela pessoa, né? Da mesma forma que você não pode virar para a pessoa e falar assim: ah, você é a favor da legalização do aborto porque você já abortou. Né? Nada disso vai inviabilizar ou vai refutar a argumentação que está sendo colocada, porque são questões pessoais. Isso não interfere no que está sendo falado. O debate ele é sobre as ideias, ele não é sobre o interlocutor. Nós não debatemos a vida do interlocutor, nós debatemos as ideias dele. E é por isso que pouco importa se ele é católico, e por isso ele defende a legalização, a proibição do aborto, ou se ela já abortou e defende a descriminalização. Isso não interessa, são questões pessoais de cada um. Nós temos que ver se os argumentos dele são bons ou não. Né? Essa que é a grande questão do debate, e o argumento circunstancial, ele trabalha, de certa forma, ele é um jogo sujo. Ele trabalha tentando te desqualificar a pessoa com base em algum viés que ela tenha, em alguma motivação que ela tenha para defender aquela ideia. Mas isso pouco importa, né? Se a ideia é boa, não há nada que possa desqualificá-la por si só. Nós temos ainda o argumento ad hominem por associação. Como que ele trabalha? Você pega a ideia que o indivíduo expôs e descobre alguém bastante queimado que já tenha defendido aquela ideia. Por exemplo, Hitler. Hitler é a figurinha mais fácil aí na internet, é que vocês encontram mais. E muitas das vezes você encontra as pessoas falando: esse seu argumento é inválido porque Hitler defendia isso. E aí eles acreditam que, como um passo de mágica, o simples fato do Hitler já ter defendido isso um dia, já ter realizado essa política um dia, isso faz com que o argumento se torne necessariamente inválido. Claro que o Hitler fez muitas coisas bárbaras ao longo da sua vida. Claro que as políticas do Hitler, em geral, foram extremamente autoritárias, extremamente totalitárias, mas não quer dizer que tudo que o Hitler tenha feito na vida, absolutamente tudo, seja necessariamente errado. Se Hitler, por exemplo, tomava leite no café da manhã com sucrilhos, isso não faz com que seja um absurdo ou seja algo completamente errado e imoral tomar leite no café da manhã com sucrilhos. Basicamente, o fato de alguém que foi perverso, que foi terrível, que foi um ditador, que foi um sacana no passado, não faz com que tudo que essa pessoa tenha feito de errado torne as suas ideias erradas. Essa lógica, elas têm em comum a ideia de que ela busca desqualificar a ideia pelo interlocutor. No caso do ad hominem por associação, não é nem do interlocutor, é de alguém que defendeu a mesma ideia do interlocutor e que já fez coisas bárbaras no passado e que de alguma forma já está queimada aí com as pessoas, com a sociedade de uma forma geral. Então você busca transferir aquela mácula que existe na biografia de uma pessoa para a ideia que está sendo debatida. Então é um ad hominem por associação. Em vez de você atacar o seu interlocutor, você ataca quem já defendeu a mesma ideia que ele, e se ele está defendendo a mesma ideia que o Hitler, por exemplo, logo ele, por associação, ele também é tão perverso e tão cruel quanto o Hitler, o que evidentemente não faz o menor sentido, isso é um absurdo. Finalmente, nós temos ainda uma falácia ad hominem que tem sido utilizada bastante na internet, que é aquela que diz que você não tem vivência para discutir um determinado assunto. É muito comum os movimentos sociais falar que você não pode discutir questões relacionadas ao movimento negro, ou ao movimento feminista, ou mesmo ao movimento homossexual, por conta de que você não tem a vivência, você não foi discriminado como um negro, você não sofreu os problemas que as mulheres sofrem por ser homem. Então, em última, ou você não foi discriminado por ser homossexual, já que você é heterossexual, portanto você deve ficar calado, já que você não tem vivência para defender aqueles posicionamentos ou para opinar sobre esse debate. O que é, evidentemente, um argumento ad hominem. Pior, ele trata de uma lógica perversa de que somente a experiência empírica, somente a experiência vivenciada pelas pessoas as credenciam a opinar. Ele vai desconsiderar toda a pesquisa científica, vai desconsiderar toda a pesquisa acadêmica que faz com que o ser humano aprenda sem precisar vivenciar as coisas. O ser humano não precisa necessariamente encostar no fogo para saber que o fogo queima. Ele não precisa tomar um choque elétrico para saber que você não tem que enfiar um ferro na tomada. Nós não podemos reduzir
o debate somente a pessoas que vivenciaram um determinado problema. E isso é uma forma muito rasa de se debater um assunto. A ciência ela existe para nos fornecer elementos. Às vezes nós temos uma pesquisa sobre discriminação racial extremamente complexa, feita por uma pessoa que é branca, mas que ela trouxe dados ali que esclarecem muito mais do que a vivência de um ancião negro que viveu aí durante 100 anos e teve uma vivência limitada à vida dele. Ele é uma pessoa só. A pesquisa científica ela pode trazer a experiência de milhares de pessoas numa única pesquisa, o que é muito mais relevante para uma discussão quando a gente pensa em termos sociais do que a vivência de uma única pessoa. Esse papo de vivência, então, ele é bastante autoritário e ele tenta reduzir o debate somente às pessoas que vivenciaram problemas. O que seria, eu fico imaginando como os animais vão resolver os seus problemas, porque os ativistas das causas animais não vivenciaram o problema dos animais, eles nunca foram abatidos num açougue clandestino, ou eles nunca apanharam como animais de rua, então eles não deveriam poder opinar sobre direitos dos animais. Vejam, não faz o menor sentido, é um argumento ad hominem absurdo você dizer que as pessoas só podem opinar sobre determinados problemas sociais se elas vivenciaram aquele problema social. No limite, os animais então ficariam indefesos porque ninguém poderia falar por eles. Bom, basicamente era isso que nós queríamos falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo seja útil para vocês. E se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, compartilhem com os colegas, divulguem o canal e principalmente se inscrevam, porque o YouTube ele prioriza a exibição de vídeos com canais com maior número de inscritos. E se você puder se inscrever, você vai estar ajudando aí a divulgação do canal. Era isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.